Carlos Saboia Monte, eu sou engenheiro mecânico formado pela Escola Nacional de Engenharia em 1962, sou sócio do Clube de Engenharia e, no momento, sócio remido e membro, portanto, vitalício do Conselho Diretor do clube. Eu queria agradecer essa oportunidade que o Clube de Engenharia está me dando de pronunciar sobre o Brasil do futuro. Eu quero dizer que, ao falar do Brasil do futuro, eu gostaria depois de me aprofundar um pouco sobre a questão do mundo do futuro, já que o Brasil está inserido nesse mundo do futuro e prevê-se grandes alterações naquilo que existe hoje a nível mundial. Falando do Brasil do futuro, eu vou dividir a minha fala em duas etapas. Primeiro, falando da questão dos hábitos de vida pessoal. Eu acredito que a pandemia que está nos atingindo, que ainda vai nos atingir por algum tempo, até que nós tenhamos acesso a uma vacina definitiva, está provocando a reflexão sobre diversos hábitos da nossa vida pessoal e que vão certamente influenciar a maneira como a gente vai se colocar no país a partir dessa data. É muito provável que essa prática do trabalho remoto seja mantido, se não totalmente, pelo menos em alguma percentagem importante do nosso trabalho. Por outro lado, também entendo que o transporte individual, que hoje ocupa de maneira significativa as vias das nossas principais cidades, deva ser gradualmente substituído por um transporte público de melhor qualidade, evitando assim os congestionamentos e perda de tempo no nosso deslocamento entre casa e local do trabalho. Acho também que os locais de trabalho e os locais de residência, provavelmente, de maneira gradual, não imediata, irão se aproximar. Vai haver uma tendência que as administrações municipais se preocupem em colocar as coisas de tal forma que você tenha um menor sofrimento para se deslocar de casa para o local de trabalho nos dias em que isso vier a acontecer. Acho que vamos ter uma vida cultural mais introspectiva, quer dizer, o hábito de ficar em casa, que nos dá a oportunidade de ler, de ouvir música, de conversar através das redes sociais com ideias novas, deve se acentuar também. Acho que o fato da pandemia ter ocorrido vai nos criar uma preocupação crescente com uma alimentação mais saudável, com ingestão de alimentos com mais rigor, mas ao mesmo tempo com mais regularidade, de forma a que se evitem os excessos de peso e etc. Acho que o exercício também vai passar a ser uma prática mais atuada. E, finalmente, acho que vamos, possivelmente, e espero que isso aconteça, exercer uma convivência mais cordial entre os seres brasileiros. Nós não podemos continuar nesse processo de dispersão e de conflito verbais e muitas vezes até físico entre aqueles que pensam diferente. Mas essas são apenas algumas questões que eu espero que ocorram nos hábitos de vida pessoal. Na realidade, o Brasil do futuro vai depender profundamente da maneira como as questões políticas vierem a ser encaminhadas daqui para frente. Entendo que o Brasil tem que retomar uma situação de mais soberania, de atuação autônoma sobre os seus recursos, sobre o seu território, sobre a sua vida política e financeira. Vai ter que ter uma pauta de desenvolvimento, não é de crescimento só, é de desenvolvimento, o que implica uma preocupação ampla com todos os setores da população brasileira. Isso certamente vai exigir uma maior presença do Estado, isso já é uma prática que está acontecendo no mundo todo e mesmo no Brasil, com essas questões que estão levando a dispêndios não incluídos dentro daquela regra ligada à manutenção dos custos. Acho que teremos que ter uma manutenção das nossas empresas estatais. Elas têm tido um desempenho normalmente bom. É claro que se eventualmente uma ou outra não seja conveniente manter, a gente pode considerar essa possibilidade, mas como política acho que elas devem ser mantidas, principalmente porque elas têm apresentado em grande proporção ao longo do tempo um êxito bem claro em inovação e pesquisa. É o caso, por exemplo, só para dar alguns exemplos, da Petrobras, com a questão da produção em águas hiperprofundas, através do pré-sal,
a Embrapa, que é uma empresa de êxito extraordinário na questão da política agropecuária, a nossa Embraer, que voltou a ser brasileira, e eu acho que a gente tem que apoiar que ela continue brasileira, a Fiocruz, um instituto muito importante na questão da pesquisa e das questões ligadas à saúde, o Museu Emílio Gold, com informações importantes sobre a Amazônia, e acho que, em termos da população brasileira, o governo vai ter que estar preocupado com uma mudança na legislação tributária que permita um aumento considerável e permanente da distribuição de renda, pois hoje a nossa sociedade reivindica uma educação melhor, mais completa, em todos os níveis, para que a sua população ganhe em qualidade e, portanto, em condições de encontrar melhores oportunidades de trabalho. Na questão da saúde, hoje nós temos um SUS, que é um sistema muito interessante, mas que ele não precisa de mais recursos. A questão do emprego barra renda, ou seja, que se sejam conseguidas novas oportunidades de emprego para a nossa população, ou, em casos extremos, que seja constituída uma renda mínima que seja capaz, da mesma maneira que o Bolsa Família, de ajudar as famílias a sobreviver numa situação de renda baixa. Acho que temos que resolver definitivamente a questão da habitação popular. O programa Minha Casa Minha Vida tem que ser mantido e ampliado, e a questão do saneamento, que é uma questão de saúde também importante e que prejudica enormemente as nossas cidades, não só a questão da água, do fornecimento de água, como a questão do tratamento de esgoto, a questão do lixo, do tratamento do lixo, do aproveitamento de energia a partir do lixo, a questão da drenagem urbana, que gera as situações de inundação, em alguns casos, inclusive, a queda de regiões de habitações em costas, né, e derrubamento de costas. Enfim, todas essas questões precisam ser cuidadas, e elas só vão ser cuidadas se você tiver, na realidade, uma política econômico-financeira que não privilegie o liberalismo econômico, como acontece hoje, e que seja capaz de prover recursos para esses mais necessitados, tributando de maneira adicional, sem aumento global do volume de impostos que deveria existir, tributando, como eu disse, aqueles que têm mais recursos, para que você possa, evidentemente, em função disso, dispor de condições de reequilibrar as diferenças existentes entre os mais e os menos favorecidos. Mas essa situação brasileira não pode se limitar, ou não vai se limitar exclusivamente a nós pensarmos no interior da nossa fronteira, porque nós temos o mundo do futuro. O que deverá acontecer no mundo do futuro? Eu sou um apreciador da ideia do James Lovelock, da ideia de vermos a Terra como um planeta, como um organismo vivo e que precisa ser preservado. De acordo com as informações definidas pelo projeto Gaia, nós esgotamos os recursos naturais que poderiam crescer em julho de 2019, ou seja, os volumes de recursos naturais conhecidos que poderiam ser explorados já atingiram o seu limite. Portanto, o crescimento ou o desenvolvimento da população mundial vai se fazer principalmente à custa de melhoria na utilização da inteligência artificial e de encontro de novos recursos no interior do nosso planeta, mas evidentemente que seriam recursos a custos crescentes, alguns deles, inclusive, que se esgotarão dentro de um certo número de anos, como é o caso, provavelmente, do carvão e do petróleo, que são poluidores e que precisarão ser substituídos por fontes renováveis na questão da geração de energia. Existem propostas em relação ao mundo que eu não considero aceitáveis. Por exemplo, há um grupo de pensadores holandeses que lançou a ideia de um decrescimento mundial. Não é possível pensar num decrescimento mundial quando você tem algumas populações, principalmente as populações dos países mais pobres, e aí eu coloco a África e mesmo a América Latina como as principais fontes dessa situação, e que precisam crescer, porque ainda não atingiram um número mínimo
de recursos disponíveis para as suas populações. Você pode ter uma redistribuição, você pode estabelecer talvez um estágio de menor crescimento nos países mais desenvolvidos que já atingiram uma situação de riqueza perfeitamente confortável para o volume da população mundial e da situação mundial. Quais são, então, esses problemas mundiais que a gente precisaria considerar nos nossos estudos? As mudanças climáticas, como vocês todos sabem, há relatórios pungentes sobre a situação de efeito estufa e de crescimento da temperatura da Terra, derretimento das calotas polares e aumento, portanto, do nível dos mares, a ocorrência de catástrofes naturais, terremotos, furacões, enfim, diversas situações, inundações grandes, situações todas essas que têm ocorrido cada vez mais. A questão da poluição em terra e no mar, o não tratamento correto do lixo e dos esgotos tem causado isso, e o derramamento do lixo nos mares tem prejudicado a fauna marinha, a flora marinha e, consequentemente, também tem que ter uma solução. A questão da disponibilidade de água. Hoje, a população mundial está na ordem de 7 bilhões e 800 milhões de seres humanos, dos quais 798 milhões, portanto, pouco mais de 10%, não dispõem de água em quantidade suficiente para atender às suas necessidades da sede e também as outras necessidades de utilização da água para a agricultura e para a descentação do gado. Né? Desbalanço alimentar. Eu estou chamando de desbalanço alimentar porque não é só a fome, é a fome e a obesidade. Hoje, desses 7 bilhões e 800 milhões de população mundial, 845, portanto, 11%, 11 a 12%, passam fome. E 1 bilhão 697, o dobro desse valor, são pessoas obesas que estão com o seu peso acima do ideal, representando pressões em relação à questão da manutenção da sua saúde. Essa questão da fome atinge principalmente a região da África subsaariana, mas não se limita a isso. O cientista brasileiro José Graziano, que foi ministro do governo Lula e que acaba de voltar da FAO, onde dirigiu o programa de combate à fome, tem feito declarações preocupantes, inclusive em relação ao Brasil. Ele tem dito que o Brasil pode voltar a passar por uma situação de fome extrema. Eu quero lembrar que, em relação a essa questão da fome, o Brasil pode ajudar muito, porque a África, que é a região mais sensível a esse problema, fica no mesmo nível de horizontalidade do território brasileiro, quer dizer, os mesmos paralelos do território brasileiro, onde a Embrapa fez um trabalho maravilhoso de desenvolvimento de agricultura na região do Cerrado. Portanto, é claro que o Brasil tem um papel importante em relação a isso, embora essas questões todas mundiais precisam ser tratadas a nível mundial, com colaboração de todos, inclusive dos países que são vítimas desses problemas que eu estou citando. Outra situação complicada é a situação das migrações. Certamente o sofrimento das populações, que são hoje cerca de 300 milhões e que procuram se afastar do seu país de origem por perseguições, por questões de guerra ou por questões realmente de falta de água e de alimento, precisa ser contida. Eu lembro, por exemplo, a situação dos muçulmanos rohingyas em Mianmar, a situação dos kosavares na antiga Iugoslávia, a situação dos muçulmanos uigures na China, das populações tibetanas, dos palestinos, o conflito com Israel, que precisa de uma solução pacífica que não é encontrada, a situação dos curdos no Iraque, teoricamente já teria sido solvida, e a questão das populações indígenas nas Américas. Todos esses problemas precisariam de um conjunto de medidas para que a gente possa reduzir essas migrações ou até mesmo reverter esse processo e fazê-los de novo viver nos seus países de origem. Restaria citar como problema mundial latente a questão de novas pandemias. É uma coisa que tem preocupado a comunidade médica, é de que depois do coronavírus Covid-19, que na realidade é uma versão do coronavírus que a gente ainda não conhece perfeitamente, mas que provavelmente
se conhecerá dentro de algum tempo, outras mutações de vírus já existentes ou novos vírus podem acontecer, inclusive pelo fato de que nós estamos afetando a natureza, fazendo destruição de regiões florestais, fazendo a eliminação de algumas espécies animais, algumas naturais, outras por ação do homem, e isso tudo pode levar a um outro desbalanço nessa questão da saúde mundial. E a criação de remédios e de vacinas para enfrentar isso seria muito importante também. Muito bem. E quais as soluções que poderiam existir a nível mundial? Bom, tem um problema mundial que eu não sei qual a solução que poderá ser dada, que é a questão dos conflitos militares latentes. Você hoje tem uma crescente oposição entre os Estados Unidos e a China, numa situação muito grave, porque os Estados Unidos sempre foi a potência mundial número 1 do mundo e exerceu o seu poder imperial desde pouco depois da sua independência. Se você fizer um levantamento das intervenções militares americanas, elas começam antes de 1800 e elas aconteceram ao longo de todo esse período. Mas agora, pela primeira vez no mundo, você tem um domínio maior da questão da inteligência artificial fora dos Estados Unidos, porque a China hoje já domina fatores importantes da questão da inteligência artificial, está desenvolvendo instrumentos de defesa, principalmente em relação ao Mar do Sul da China, está exercendo uma atividade grande no sentido de promover o crescimento e a recuperação da rota da China, da rota da seda da China em direção à Europa, em direção à África, e evidentemente que esse conflito pode ser incontornável para a nossa intervenção. Mas há algumas soluções possíveis. Soluções essas que vocês diriam são utópicas. Talvez o sejam, mas eu acho que elas merecem ser citadas. Há um cientista jurídico, um grande jurista italiano chamado Luigi Ferrajoli, que tem proposto a existência de uma Constituição mundial. Uma Constituição que, superando as constituições dos países, trate de questões de interesse comum e que precisam ser tratadas realmente dessa forma. Isso já tem sido objeto de algumas reuniões de cientistas italianos entre si e já de outros países. O Feijó é um homem muito conceituado como capaz de promover coisas interessantes. Essa Constituição Mundial poderia ser feita com a ampliação da atuação da ONU ou até mesmo numa outra entidade mundial que fosse criada para isso. E claro que essas questões que eu falei anteriormente, mudanças climáticas, poluição, água, questão alimentar, migrações, etc., precisariam de fundos mundiais e financeiros específicos para o enfrentamento desses problemas, com contribuição de todos. Eu não tenho como quantificar esses valores, que teriam que ser permanentes, mas eu acho que elas têm que ter duas metas gerais. A primeira seria reduzir esses problemas numa primeira fase e, numa segunda fase, eliminar esses problemas. O que significa uma organização de cooperação mundial que pode ser feita por um instrumento público de multilateral, multinacional, e que eu acho que é muito importante. E outra possibilidade seria a redução dos gastos militares e contribuição correspondente para a solução de problemas humanitários. Porque hoje o volume de gastos militares, não só nos Estados Unidos e na China, mas em muitos países, por conta dos seus conflitos internos, é muito significativo na própria África. Você tem vários dos seus 50 nações com problemas de lutas internas, com ditaduras, com falta de democracia, que podem ser resolvidos se você parar com a venda de armas, com a compra de armas, com a venda de material bélico, etc. Muito bem, era isso que eu tinha mais ou menos a dizer sobre o nosso Brasil e sobre o mundo, e acho que deixo essa contribuição para que todos possam pensar. Se fui um pouco sonhador em relação a isso, eu acho que o sonho é importante, principalmente porque na idade que eu tenho, eu já estou com 81 anos, eu não estou sonhando para mim, eu estou sonhando para as futuras gerações de brasileiros, de engenheiros e da população mundial. Obrigado.